Bom, começando a falar sobre o tema do Estado e a religião, com a seguinte proposição aí de questionamento. O Estado ele pode ser neutro em relação à religião? Então, eu pretendo passar nos próximos slides em vários contextos, em vários conceitos com relação à religiosidade, a interação dela com o Estado e quais são os principais pensadores sobre essa conexão entre essas duas áreas. E o primeiro ponto que eu proponho aqui é a questão: o Estado ele pode ser neutro, mas antes de questionarmos isso em efetivo, nós precisamos nos ater à semântica, né? O que significa ser neutro? É possível governar uma sociedade sem adotar nenhum valor? Que a neutralidade, é interessante perceber que a neutralidade ela se opõe à ideia da imparcialidade, ela se difere, na verdade. Ela não se opõe, mas são coisas diferentes. E quando a gente fala em neutralidade, existem tipos diferentes de neutralidade. A neutralidade ela pode se verificar de uma forma religiosa, de uma forma moral, de uma forma cultural. E eu costumo dizer que neutro é apenas o detergente. Nós, seres humanos, o que nós conseguimos é, pelo menos tentar, é sermos imparciais. Mas no fundo, de que valores nós acabamos dotando as coisas quando se retira a religiosidade? Existe um valor humano que consegue preencher esse espaço? E aí esse é o ponto aqui da discussão que eu proponho, que é o questionamento dessa neutralidade e principalmente se existe, a depender do pensador que vamos analisar, se existe uma ideia de neutralidade absoluta. E aqui eu queria trazer esses dois pensadores, primeiro, que eles trazem coisas muito bacanas aqui para o nosso estudo, mas eles se opõem em pensamentos com relação ao mesmo tema, que é o John Rawls e o Charles Taylor. Os dois são norte-americanos, né? O John Rawls é estadunidense, o Charles Taylor canadense, e eles vão tratar ali de uma doutrina ligada a essa divisão com relação à neutralidade de formas diferentes. O John Rawls vai estabelecer a tese da neutralidade, do fato do pluralismo razoável e a estabilidade numa sociedade democrática. A visão do John Rawls basicamente é: se temos uma sociedade que é plural, a gente precisa criar algo para estabelecer uma estabilidade dentro dessa sociedade. E aí ele vem com essa ideia da razão pública, que basicamente a ideia da razão pública ela é o pensamento segundo o qual a gente estrutura o Estado com base em argumentos que sejam possíveis de serem verificados ou discutidos por qualquer pessoa ali, o homem médio, por assim dizer, não se valendo de um contexto ou de um conceito que seja eminentemente religioso. E essa seria a linguagem laica do direito. O uso dessas ferramentas é, segundo John Rawls, o que ele expressa no livro dele, esse seria o idioma do Estado, o uso da ideia da razão pública. Então, ele traz esse pensamento que é um Estado que não se preocupa com a ideia de danação ou de salvação, mas é um Estado que, ao se preocupar com coisas de Estado, ele precisa usar de uma retórica da razão pública. O John Rawls ele vai escrever, tanto ele e o Charles Taylor eles são contemporâneos, eles escrevem ali os seus principais documentos, seus principais livros em momentos parecidos. Então, o John Rawls vai falar sobre o liberalismo político, ali no começo da década de 90, por volta de 93, e o Charles Taylor vai escrever Uma Era Secular, que é um livro mais recente, que ele já busca ali, já em 2007, quase 20 anos depois do John Rawls. O Charles Taylor ele vai se opor a essa ideia do John Rawls, que ele vai estabelecer, né, que o secularismo é que é importante dizer, vem de séculos, e muito daquela ideia da onde vem a própria palavra séculos, que os séculos em latim está associado àquilo que é determinado no tempo, né, que existe uma cronologia específica. Então o secularismo, ele como conceito, ele se opõe à ideia da transcendência religiosa. Então tudo aquilo que tem um tempo determinado, a gente vai chamar de secularismo, como as relações humanas, como as relações políticas, sociais e jurídicas também. E o pensamento do Charles Taylor, que ele vai trazer nesse Uma Era Secular, é o de que
o ser humano, ele é dotado de um valor religioso e quando ele entra para compor o Estado, para compor esse Estado laico, ele não consegue se desvencilhar dos seus valores. Ele não consegue tirar os valores como se fosse uma capa, como se fosse uma roupa da qual ele conseguisse se despir e atingir uma determinada neutralidade. Para ele, forçar que o ser humano fizesse isso seria em si uma própria crença, por isso que ele coloca o secularismo como crença. E muito dessa ideia dos horizontes de significado, que é o ser humano não sendo um átomo isolado, ele é um componente estrutural da sociedade. Então ele contrapõe o ponto de vista do John Rawls nessa ideia da impossibilidade do vácuo. Esse vácuo ele acaba sendo preenchido por uma moralidade. E aí que ele vai criticar essa ideia da razão pública, que ele vai dizer que isso praticamente isso não existe, que as pessoas elas são dotadas de valores e esses valores, se você exige que exista no ambiente público um espaço de não existência de nenhum valor em si, isso já se personifica uma crença quase que religiosa. E aí, seguindo aqui, eu queria expor um pouco como é que era antes do Estado laico. Porque a gente tem o Estado laico como essa estrutura que vai surgir ali do iluminismo, a partir de vários movimentos de afastamento de uma monarquia absolutista, mas fundamentalmente, como funcionava antes do Estado laico, o Estado religioso, por assim dizer, e os pensadores com relação a essa visão da religião e do Estado. Então, antes do Estado laico, a religião, ela ser pensada separado do Estado era uma heresia. Eram instituições que se correspondiam, elas se misturavam, havia ali uma uma homogeneia entre elas de modo a que não se conseguia distanciar uma da outra. E a religião funcionava como fonte legislativa. Aliás, para analisar aqui alguns exemplos, então, para falar, por exemplo, de Israel, nós temos a Torá, que funcionou durante muito tempo como um direito penal, um direito civil, um direito sanitário. No caso dos califados, a gente tem a Sharia, que acabava funcionando como a imposição dos significados das crenças como uma lei civil e penal também. E na Europa medieval a gente vai ter muito essa estrutura dinástica, né, dos reis, que inicialmente eles eram uma figura divina, então havia uma mistura entre a força e o poder de um rei, praticamente a, a, a exposição de um poder divino, e que ao passar do tempo ele passa a ser uma figura não divina, mas um escolhido de Deus. E que num terceiro momento ele passa a ser aquele que é chancelado pelo vigário de Cristo, que seria o representante da Igreja Católica na maioria das nações ali eh, que foram católicas durante esse período. E nós vamos ter Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, que escrevem em momentos diferentes, mas que trazem esse conceito de Estado e como que para eles funciona essa dinâmica do Estado e da religião. O Agostinho de Hipona, ele vai ver o Estado como um mal necessário. Ele tem esse livro que é A Cidade de Deus, que ele escreve ali no século, acho que é século V, acho que é 400 e alguma coisa. E o Estado como um mal necessário, por quê? Quando Agostinho ele divide o, a humanidade em cidade de Deus, que é a Civitas Dei, e a cidade dos homens, que seria a civita terrena, ele tem a cidade de Deus como um espaço em que não ocorreria a justiça tal qual acontece aqui de forma imperfeita. Seria um espaço quase platônico de alcance utópico, de quase um mundo idealizado, através do qual a gente teria a verdadeira justiça divina. E a cidade dos homens, não. A cidade dos homens ela é um reflexo, muitas vezes até empobrecido, dessa justiça divina. A cidade dos homens ela funciona quase que como uma construção baseada na cidade de Deus, mas ela nunca vai alcançar esses conceitos quase que superlativos. E o direito, para ele, vai entrar como um instrumento de coerção, um instrumento para conseguir materializar a ideia de Deus no centro, porque para Agostinho, sem a figura de Deus no centro de toda essa construção,
legislativo, não existe minimamente justiça. Por mais que ele faça essa divisão da cidade de Deus, cidade dos homens, mas mesmo na cidade dos homens é necessário para ele pensar Deus como um instrumento ali central, principal em toda essa construção. O Tomás de Aquino ele escreve um pouco mais depois ali do Agostinho, ele vai escrever por volta do século XIII, e ele vai resgatar um pouco da filosofia aristotélica e trazer uma ideia que vai consubstanciar nas legislações que vão surgindo qual que seria o fundamento dessas legislações. Mas perceba que ainda é um histórico muito próximo, quase que homogêneo entre religião e Estado, em que não se pensa uma coisa separada da outra. O Agostinho pensa o Estado como um mal necessário, mas como algo que não existe sem o contexto religioso. E o Tomás de Aquino ele vai trazer na Suma Teológica dele, vou colocar aqui, essa ideia da divisão do Tratado das Quatro Leis, que são as leis da onde ele vai expor toda a tese dele da derivação legislativa, que a primeira seriam as leis eternas. Leis eternas seriam praticamente as razões da sabedoria divina, um conceito quase que etéreo mesmo, não eterno, apesar de que as leis são eternas, mas um conceito que você não consegue tangenciar. E aí, através das leis eternas, nós teríamos abaixo dela, quase que numa questão ali hierárquica, nós temos as leis naturais, que são expressões naturais dessas leis eternas, então os direitos fundamentais, o uso da razão para conseguir discernir. Aí temos as leis divinas e, por fim, as leis humanas. As leis divinas são aquelas que estão através da palavra de Deus. Então, basicamente, aquilo que é trazido na Bíblia e em outros textos. É claro que o Tomás de Aquino está escrevendo para um povo que é cristão, que tem a Bíblia como fundamento religioso. Então, ali, principalmente quando temos textos mais legislativos, como Levítico, Deuteronômio, essas seriam as leis divinas. As leis humanas são aquelas que são criadas pelo homem. E o que é a tese da derivação legislativa? Para o Tomás de Aquino, uma dessas leis, no caso a de baixo, as leis humanas, elas buscam o fundamento de validade delas na de cima. Então, as leis humanas, para que elas sejam justas, elas precisam estar inspiradas nas leis divinas, ou seja, precisam ter o seu fundamento de validade na palavra de Deus. Assim como as leis divinas, para ele, elas são inspiradas nas leis naturais e as leis naturais nas leis eternas. Então, todo o fundamento axiológico e legislativo para o Tomás de Aquino, ele se debruça nessa ideia dessa derivação, que ele vai chamar da tese de derivação legislativa, mas que, no final das contas, é uma ligação quase que umbilical entre lei e questão teológica, para tentar não desassociar uma coisa da outra. E esse é um ponto de vista muito interessante para toda essa teoria do Tomás de Aquino. Aí, seguindo, falando do nascimento do Estado laico, como dito, o Estado laico ele surge num período ali de rompimento das monarquias absolutistas, que vai culminar nas guerras religiosas europeias, na Reforma Protestante de Martinho Lutero e no movimento iluminista. E aqui eu trago dois expoentes do movimento iluminista, cada um de um país diferente, o John Locke da Inglaterra, o Voltaire da França, que vão falar desse distanciamento primitivo, justo no bojo desse nascimento do Estado laico, que ocorre com relação ao Estado e à Igreja. Então, John Locke ele vai fazer essa divisão entre a jurisdição do Estado e da Igreja no sentido de o que é função do Estado e o que é função da Igreja. E para o John Locke, o Estado ele está associado à esfera civil e a Igreja ela está associada à esfera espiritual. E é muito interessante ele fazer essa divisão,
Porque o John Locke ele vai escrever o tratado dele, que na verdade é a Carta sobre a Tolerância, que tem no canal aqui um vídeo só falando sobre esse livro, a Carta sobre a Tolerância, que ela é do final do século XIX, 1689, e ele quando traz essa ideia da divisão, ele vai trazer muito a ideia da tolerância para justificar a desnecessidade de uso da força. A força para o John Locke ela é ineficaz. Mas que força é essa? É a força de você impor a função espiritual para quem não tem. Uma vez que a função espiritual, nessa divisão que é feita aqui do Estado e da Igreja, a função espiritual ela é dotada de fé. E a função civil, ela é dotada pelo direito. Então, o direito, sim, você pode impor socialmente. Isso dentro de uma doutrina toda contratualista, sob a qual assinamos o contrato social quando vivemos em sociedade. Mas a questão espiritual, não, porque essa ela não é doutrinada pelo direito, ela é doutrinada pela vida civil. E não se pode, segundo o John Locke, não se pode impor a questão espiritual a ninguém, porque ela não tem força, ela não tem coerção. Por isso que ele fala dessa questão da tolerância e ele faz um viés que é muito interessante, porque é importante a gente definir que o John Locke, ele escreve numa Inglaterra que rompe, que cria uma cisão com a Igreja Católica e que cria dentro de si, dentro dos seus limites, a Igreja Anglicana. Então, quando o John Locke escreve, ele tem uma visão muito ruim da Igreja Católica que está sendo gerida lá pela Santa Sé, né, sob o comando do Papa. Então, quando ele fala da tolerância para a imposição na esfera civil do direito, ele vai estabelecer limites. E esses limites para o John Locke é porque essa tolerância ela não valeria nem para ateus, que não teriam medo aí do inferno, e essa não é uma nomenclatura da época, mas para as pessoas sem religião, e também não vale para os católicos, porque eles seguem o vigário de Cristo. E aí essa figura que pode ter um fundamento religioso diferente do que diz o contexto bíblico. Então, dessas pessoas que seguem mais aquela figura, que pode ser até uma figura transgressora, a depender do ponto de vista, do que as outras. E já o Voltaire ele vai escrever num outro contexto. O Voltaire ele é francês, ele acaba ficando um tempo na Inglaterra, o nome dele não é Voltaire, é François-Marie Arouet, e ele escreve um livro, ele lê o John Locke, e ele escreve um livro em que ele tem claramente uma inspiração nos escritos do John Locke, que ele vai falar, enquanto John Locke escreve a Carta sobre a Tolerância, o Voltaire vai escrever o Tratado sobre a Tolerância. E esse tratado, ele escreve depois de John Locke, 1763, ali, meio século depois, um pouco mais. Ele faz a defesa do caso Jean Carlos. O Jean Carlos ele é um comerciante que ele é acusado de matar o próprio filho e depois se descobre que na verdade esse filho dele cometeu suicídio. Mas por conta de toda uma pressão religiosa e com base em fundamentos religiosos, esse cara ele é condenado e morto. Então, o Voltaire, quando ele analisa esse caso, e principalmente a fundamentação religiosa por detrás dessa condenação, ele vai estabelecer que o fanatismo, nesse caso o fanatismo religioso, ele identifica como uma doença mental coletiva. E que a laicidade, aí a gente começa a fazer esse. Ela vem como ideal utilitarista. Ou seja, ela tem uma fundamentação que é evitar o avanço dessa doença mental coletiva que se dá pelo fanatismo. E aí, quando ele escreve nessa defesa do caso Jean Carlos, ele traz muito essa fundamentação de a ideia de que o pluralismo ele vem como um estabilizador e que se você tem apenas uma religião num contexto social, essa religião ela acaba se dando à tirania. E se você tem mais de uma, você passa a ter um contexto em que o pluralismo ele vai anular
o monopólio do poder, que seria o monopólio instituído se tivesse apenas uma religião. E aí que vem a ideia da tolerância, e principalmente ele vai se utilizar da tolerância como uma virtude que é o oxigênio para a sociedade, que é uma visão muito interessante no contexto que o Voltaire está analisando, de um homem que nasceu na França, que vive um tempo na Inglaterra e que tem acesso a esse caso de Jean Carlos, e muito por conta até dos excertos do John Locke, ele escreve toda essa base teórica. E aqui uma coisa muito interessante de se definir são conceitos bem básicos, como a ideia do Estado laico e outras formas de organização estatal, que normalmente geram algum tipo de confusão, mas o Estado laico ele não é, por definição, um Estado ateu. O Estado laico ele seria uma forma de organização estatal de um governo que não admite para si, não tem a confissão de nenhum tipo de religião. Então, nesse sentido, o nosso Estado brasileiro ele é um Estado laico, porque ele não tem uma religião. O Estado ateu seria um Estado que não acredita em nenhuma religião, mas que, de certa forma, não permite que essas religiões adentrem de forma alguma e que, nesse sentido, seria um Estado quase contra-religioso e que se tornaria, na prática, quase que um Estado religioso ao revés. Mas nós temos essas três definições que são muito interessantes. O Estado confessional, que é um Estado que tem uma religião instituída, então podemos ter o exemplo aí de Portugal. O Estado ateu, que é o Estado que acaba confessando essa não religiosidade, e o Estado laico, que é um Estado que não se importa com a religião no sentido de estruturá-lo. Ele não tem uma religião como formação dele, mas ele aceita que as religiosidades participem dele. Tanto que na nossa Constituição nós temos, no preâmbulo constitucional, a menção dos legisladores lá, sob a proteção de Deus, criando toda aquela carta magna. E aí a gente vai ver, se não me engano, num próximo slide, qual que seria a diferença do Estado laico para o Estado laicista, que é uma diferença, assim, ela é pequena, mas ela é suficiente para gerar algum tipo de questionamento e uma análise muito interessante. E aqui eu trouxe esses dois pensadores, o Jean Balberot e o Karl Marx, que vão cada um a seu modo de estabelecer esse pensamento do Estado laico, quase nessa visão do Estado laico, do Estado ateu. Então, o Jean Balberot ele é um sociólogo francês, ele vai escrever sobre a história da laicidade, vou colocar aqui, a história da laicidade na França. E ele vai falar do Estado laico como não como uma cruzada antirreligiosa, mas o Estado laico como um Estado que gera um pacto de convivência e que se estrutura num tripé. Para o Jean Balberot é importante, é fundamental que o Estado laico tenha esse tripé, que se basearia na separação, na liberdade e na igualdade. A separação ela seria a separação total entre igreja e Estado. Então, é uma separação no sentido de o Estado ele não auxiliar nenhuma igreja a ter o seu funcionamento, ele não participa ativamente, mas nenhuma igreja também tem o direito de apresentar veto ou participação em nada do Estado, ou seja, esferas totalmente separadas, totalmente diferentes nesse sentido. A liberdade seria, e aí elas se confundem, tanto liberdade como igualdade. Mas a liberdade seria o Estado não criar nenhum tipo de obstáculo ao funcionamento da religião, porque se um Estado diz que permite as religiões, mas ele impõe altas taxas ou um funcionamento extremamente burocrático, ele indiretamente ele está proibindo o uso daquela religiosidade. Assim como a igualdade, o Estado ele não pode criar conceitos de cidadãos diferentes. Então, um cidadão de uma determinada religião, ele não pode ter um tipo de privilégio em relação a outro cidadão que pode não ter aquela religião ou não ter nenhum tipo de religião. Então, esse tripé para o Jean Papairot, ele é indissolúvel para a constituição desse pacto institucional de convivência, que é exatamente nessa análise do Estado laico. E o Karl Marx, aqui eu trouxe ele porque ele vai falar das formas de emancipação e ele vai falar da questão judaica
São 2 livros que ele escreve em sequência, A Questão Judaica e A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Mas aqui que eu acho interessante de trazer, a crítica da filosofia do direito de Hegel. Esse é um livro ali do século XIX, 1844, em que o Marx vai trazer todo o pensamento hegeliano. O Hegel traz toda uma análise da dialética da constituição de um Estado, em que o Hegel ele coloca o Estado como o mantenedor dessa paz social, como um construto quase que naquela ideia do Leviatã de Hobbes, mas como um construto necessário para o desenvolvimento do Estado. E o Marx ele vai olhar para essa construção dialética do Hegel e ele dá um passo atrás. Ele verifica que o erro, segundo Marx, está na própria constituição do Estado, que o Estado, para o Marx, ele acaba funcionando como uma estrutura para manutenção de toda essa ideia da divisão social entre classe que é dominada e classe que é dominante, exatamente para manutenção dos privilégios da classe dominante. Então, para o Marx, tem até um trecho conhecido em que ele diz que a filosofia do Hegel ela precisaria ser colocada de cabeça para baixo para fazer sentido. E eu digo que, na verdade, o que ele estrutura é um passo antes. Enquanto o Hegel ele parte do Estado, o Marx ele desassocia até essa compreensão. Porque para o Marx é necessário que exista 2 tipos de emancipação dentro de uma sociedade. Uma emancipação que ele vai chamar de emancipação política e outra emancipação que ele vai chamar de humana. E aí é muito interessante porque o Marx está olhando para o movimento que acontece nos Estados Unidos, um movimento de independência que acontece ali no século XVIII, e ele percebe que ali é um Estado que é desassociado, em grande parte, da religião, apesar de ser um Estado formado por pessoas muito religiosas, mas que ele percebe que ele não cria para o Marx uma liberdade. Por isso que ele diz da insuficiência do Estado laico. O Marx ele preconiza sim um Estado que seja ateu, mas não de uma forma a eliminar as religiões. Porque para o Marx, na visão dele, a ideia do comunismo, que seria esse bem-estar, uma sociedade justa e igualitária, ele criaria um ambiente em que a dor desapareceria. A dor dos conflitos, das desigualdades, dos problemas sociais. E o Marx vê que o ser humano, diante dessa dor, ele usa como analgesia a religiosidade. Daí que vem aquela célebre frase da religião como ópio do povo. Então, a emancipação humana, para o Marx, ela é uma consequência, ela é uma derivação conceitual da própria estrutura de uma sociedade que, num viés socialista, depois se estrutura para o comunismo. E ele não é especificamente contra a religião no sentido de querer impor à força o pensamento dele. Mas é muito interessante como que essa visão dele vai estruturando todo um pensamento de divisão entre Estado e religião, mas de uma característica muito mais extremada do que faz o Jean Balberot, que é uma característica de entender que é necessária essa divisão, mas que essa divisão ela aconteceria, segundo ele, de uma forma quase que automática, conforme fossem ocorrendo os alcances dessas liberdades e dessa situação mais igualitária. E aí é muito importante passar aqui para falar da diferença entre um Estado que é laico e um Estado que é laicista. Porque o Estado que é laico, como o Estado brasileiro, como eu disse, é um Estado que não tem uma confissão de uma religião específica, mas ele permite a utilização de religiosidades, inclusive dentro dele, Estado. Tanto que percebemos que temos, dentro do nosso contexto político, temos uma bancada de evangélicos, chamada bancada da Bíblia, nós temos partidos que são mais ligados a um contexto religioso. Isso não seria possível num Estado laicista. Esse sufixo ista, né, ele é derivado do sufixo ismo, e ele é um indicativo de uma característica que se transforma em ideologia. Então, o Estado laicista seria um Estado que ele é tão preocupado com essa neutralidade
do Estado perante a religião que ele não permite a sua composição por influências minimamente religiosas. E aí vem esse debate: a religião, ela podendo existir no espaço público ou ela precisando ficar confinada no espaço pessoal, que é o que a gente vai chamar de privatização da fé. Qual que é o limite desse alcance religioso? E aí, para estruturar esse pensamento, eu acho interessante trazer dois pensadores. Um é o Richard Rorty. O Richard Rorty, ele é um expoente do pragmatismo lá nos Estados Unidos, e ele traz uma visão laicista exatamente dessa privatização da fé. Porque ele escreve um artigo, não é um livro, é um artigo em 94, que ele vai falar do vou escrever aqui, o Conversational Stopper. O conversational stopper é como se fosse um freio na conversa. Para o Richard Rorty, esse freio é o uso de um argumento religioso. Então, basicamente, a ideia que ele traz é que se duas pessoas estão argumentando sobre uma determinada situação dentro de um estado, né? E uma delas traz um conceito que é do conversational ou conversation stopper, ela está trazendo um argumento que pertence à fé daquela pessoa. E esse é o fim da conversa. Por isso que ele diz que é o conversation stopper. É aquilo que freia a conversa. Por isso que ele traz uma visão da religião mais como algo que ele vai associar como poesia, como arte, que ele traz até essa ideia de que a religião ela é muito bonita para a vida, mas ela é inútil e perigosa quando ela fundamenta a vida pública. Ela é bonita de uma forma quase que idílica, quase que utópica, mas não para fundamentar as relações no ambiente público. E o José Casanova, ele já vai trazer uma visão diferente, que ele vai se pautar, quando ele analisa as religiões públicas do mundo moderno, que é o livro dele de 94, de que o Estado moderno, muito diferentemente do que o Iluminismo dizia, ele não finalizou as religiões. Então, o José Casanova vai perceber que houve, na prática, uma impossibilidade de se calar a sociedade nesse contexto religioso. E é uma visão muito interessante desse componente, né, da própria estrutura da religiosidade como um todo. Então, o José Casanova ele vai ver uma sociedade que, estruturada pelo capitalismo, a religião ela funcionaria para ele como um freio moral. E é muito interessante que quando ele faz essa defesa do pensamento dele, ele vai se pautar na teologia da libertação, que é uma teologia que acontece aqui na América Latina, ali no começo do século XX, que é a igreja passando a se preocupar com coisas ligadas à vida terrena. E esse é um movimento que acontece muito depois dos movimentos de independência das colônias na América do Sul, em que esses países passam a ter condições paupérrimas. E os representantes religiosos nessas igrejas, eles passam a adotar quase que conjuntamente uma visão de que a igreja não poderia se importar apenas com uma questão da alma, para a questão para o além-vida. Ela precisaria se preocupar com questões urgentes, com fome, com falta de moradia, com doenças. E essa é uma apresentação até muito pobre da minha parte sobre o que significa a teologia da libertação. Mas o José Casanova vai trazer isso como um fundamento de como a religião ela atua como um freio moral, que nesse sentido a Igreja Católica, através da teologia da libertação, permitiu o alcance de várias liberdades individuais para essas pessoas, no contexto público, o alcance de vários direitos sociais. Então, nesse sentido, para ele, o laicismo ele viria como uma ferramenta antidemocrática, que o José Casanova ele vê o capitalismo como uma força sem igual, uma força que se você não tiver um freio, ela vai dominar o contexto público e não vai ter quem proteja as pessoas que mais necessitam do Estado como um garantidor desse mínimo de direitos ou dessa razoabilidade. E aí são essas duas visões opostas, né? Tanto do Richard Rorty em ter a religião
como um impeditivo da própria conversa, e o José Casanova dizendo que não, que a religião ela é importante no contexto de servir como freio moral para impedir um Estado que não dê nenhum tipo de garantia a quem mais precisa. E aí, seguindo na discussão, qual que é a influência, então, que a religião tem no direito, né? É possível ter um direito totalmente desassociado de uma questão religiosa? E aí eu trago esses dois pensadores, mas fundamentalmente a ideia de que o direito positivo ele acaba funcionando como um espelho dessa história. As categorias dogmáticas que nós usamos no direito, elas têm sim uma representação que é de um DNA teológico, uma inspiração teológica. Então, quando a gente vai analisar isso sob o ponto de vista principalmente dos pensadores que debatem essa influência ao longo do tempo, a gente vai perceber o quanto que eles trazem conceitos que vão complementando toda essa ideia do surgimento do direito ao longo da história e da influência que tem a religião quanto a isso. O Max Weber ele vai analisar muito o comportamento, principalmente protestante. Ele tem lá o livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é do começo do século XX, em que ele analisa a influência dessa ética religiosa no comportamento metódico, ou seja, para o Weber, nós temos, na verdade, uma secularização que gerou, em certa medida, o que ele vai chamar o desencantamento do mundo. Então, o homem passa a ver o mundo de forma secular desencantado, que é até aquele brocado alemão desse afastamento. E para ele traz uma ideia muito interessante, que diante desse desencantamento acontece a ideia, que é o conceito da jaula de ferro. A jaula de ferro ela é esse fantasma religioso. É quase que o espírito daquilo que foi embora, que seria a religião, continuando e sendo possível de ser averiguado na continuidade das próprias relações sociais. Então, o direito para ele acaba sendo uma carcaça secularizada dessa disciplina religiosa. E ele vai analisar muito até nesse contexto como que o, o protestantismo acabou vindo como uma doutrina religiosa que permitiu não só a implementação, mas o alcance cada vez maior de uma doutrina capitalista, porque ele gera ali dentro do seio social contextos, né, de conceituações ligadas à questão religiosa. Então, a ideia de que se você trabalha duro, se você tem um trabalho muito difícil, você está fazendo também a vontade de Deus. Essa é uma função não social, mas quase que uma função de organização de algo divino. Eu estou obedecendo a Deus a partir do momento que eu trabalho bastante e tenho uma vida com muito sacrifício, mas eu estou trabalhando, eu estou correndo atrás. Então, o trabalho ele acaba vindo como uma ferramenta que complementa essa ideia religiosa para a ideia do Weber. E o Jürgen Habermas, ele é talvez um dos filósofos, é um filósofo alemão, ele escreve, é contemporâneo, ele fala muito dessa razão secular e como que ela domina o espaço público. Ele vai escrever o Entre Naturalismo e Religião em 2005, que é o livro dele, em que ele traz muito de uma tradição iluminista. E eu trouxe ele aqui porque ele tem em 2005 um debate que vai tratar, que vai de certa forma trazer um pouco desse dilema de Beckенfeld, em que ele tem esse debate com o Papa Bento XVI. À época, o Papa Bento XVI ele não era Papa ainda. Foi um ano antes dele se tornar Papa e ele tem esse debate, os dois de origem ali alemão, polonesa, e é um debate muito interessante que vai tratar da questão religiosa, mas fundamentalmente do alcance, né, dos direitos, porque o que vai ser estabelecido nesse debate e que a época cardeal, que era o Joseph Ratzinger,
vai tratar é: pode um Estado que é democrático, laico e liberal, secular, né, liberal no sentido secular, como que ele pode ter o seu próprio fundamento moral de sustentação com valores e regras que não têm força moral? Da onde que ele retira essa força? Então, muito dessa ideia vai ser trazida para esse debate entre os dois. Isso vai inspirar muitos pensadores. É um debate que acontece ali em 2004 e que o Jürgen Habermas ele vai trazer a ideia dessa paternidade de alguns direitos, como o direito moderno herdando esse patrimônio moral da religião. Por isso que a paternidade que eu trago aqui dos direitos humanos é muito dessa influência religiosa. E a teoria da tradução para ele é a ideia de que você tem um contexto religioso e para você valer esse contexto religioso na sociedade, isso precisa passar por um filtro, que é o filtro constitucional. Então, o Jürgen Habermas ele vai basicamente dizer que se você tem um argumento religioso, como por exemplo, precisamos cuidar da natureza porque ela é um ambiente criado por Deus. Esse argumento, então, vai passar por um filtro constitucional, daí que vem essa ideia da teoria da tradução, em que esse filtro constitucional vai analisar o que disso eu posso aproveitar na sociedade com base na Constituição. E aí o que puder ser aproveitado, passando por esse filtro constitucional, fica valendo na sociedade. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente deixa de cuidar do meio ambiente por ele ser o meio ambiente criado por Deus, a natureza criada por Deus, mas a gente passa a cuidar porque é um meio ambiente que é útil para que a gente viva nele, para que a gente use os seus recursos de forma consciente. E aí a gente tira o argumento religioso, mas ele continua valendo. Então, o Jürgen Habermas ele traz essa ideia que é muito interessante dessa diferença, né, em que você tem um argumento religioso, mas que ele pode ser aproveitado sim, desde que ele passe por um filtro, por uma análise que retire dele aquilo que lhe é útil, socialmente falando. E aí que entra a ideia da teoria da tradução. A falha do laicismo excludente, o Jürgen Habermas ele vai analisar que você tem ali uma cisão cognitiva. Como assim? Você não consegue dividir a identidade de uma pessoa. Então, é necessário que haja o aproveitamento dos argumentos religiosos, mas desde que eles passem por esse filtro. Porque o Jürgen Habermas está preocupado que se você pega o ser e tenta tirar dele a identidade religiosa, você não vai conseguir. Então, o que você faz com os argumentos de origem religiosa? Você também não pode perder a chance de ter a semântica de muitos argumentos válidos, de muitos direitos que podem ser aproveitados na sociedade, desde que passem por esse aproveitamento constitucional. E esse ônus compartilhado que eu trago aqui é basicamente a ideia de que cabe ao ser que é crente perceber, ele tem esse ônus de perceber que a religiosidade dele ela não é a única que existe. Então ele precisa agir, né, e atuar junto com pessoas que não tenham aquele tipo de religiosidade. E o ser que é secular, o não crente, ele precisa respeitar a presença do ser religioso e auxiliar exatamente nesse exercício da tradução, que para ele é esse ônus compartilhado que faz com que a convivência ela seja frutífera, né? E aí, seguindo, eu acho que um ponto que é interessante se trazer é: existe então uma moral que seja totalmente secular? A moral ela depende da religião? Existe a ética sem Deus? E essas são questões muito importantes porque a gente precisa analisar eh, esses conceitos que vêm da religião. O quanto que essa moral depende de uma instrução religiosa. Então, a gente tem o Kant como um primeiro autor que eu queria falar, que ele rejeita essa heteronomia. Então, o Kant ele vai analisar, eh e ele faz isso no século XVIII de uma forma muito bacana,
mas ele vai analisar todo um contexto ético e ele quer dar para esse contexto ético quase que um revestimento matemático, um revestimento assim, não subjetivo. Daí que ele vai trazer a ideia do imperativo categórico, que seria uma diferença do imperativo hipotético. O imperativo hipotético, ele é uma associação assim muito simples de eu quero determinada coisa, então para eu conseguir aquela determinada coisa, eu preciso fazer uma outra coisa. Já o imperativo categórico é a análise disso, do que efetivamente eu estou fazendo. E é a ideia do ser humano com esse fim em si mesmo. Não é um ser humano instrumentalizado, é um ser humano dignificado. Então, quando Kant ele escreve lá A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é um livro do século XVIII, ali do finalzinho, 1785, ele vai se debruçar muito nessa questão. E a heteronomia ela seria o seguinte: se você segue a, a uma ordem, né, é, de Deus, você segue por meio de algum medo. É o medo que cria essa coerção. Como que funciona essa busca? Como que funciona essa proteção? Então, eh eh, se você segue a Deus com medo do pecado, ou se você segue a lei por medo da consequência, você no final das contas você não está tendo uma moral. Então, essa é a ideia de que para ele a moral, a moral secular, ela exige autonomia. Por isso que ele rejeita a heteronomia. A heteronomia seria a inspiração vinda de fora, quer seja por uma coerção divina, através de um ideal de pecado, de salvação ou de danação, quer seja por uma moral secular com a ideia de, eu vou fazer isso ou vou deixar de fazer isso porque eu vou ser preso ou vou ter algum tipo de punição. E não. O Kant está preocupado exatamente com aquilo que é bom, com essa análise, essa moral, ela precisando ser autônoma. E aí a gente tem o Nietzsche. O Nietzsche ele tem um tratamento que num primeiro momento ele é muito polêmico e muito difícil de ser entendido. Primeiro que é importante diferenciar que o Nietzsche ele escreve em momentos muito diferentes e como ele teve um prejuízo da própria capacidade cognitiva dele, muitos dos seus escritos foram tomados por uma interpretação que não parece corresponder ao que o Nietzsche, ao longo da vida dele, da parte mais produtiva, era entendido no pensamento dele. E num período ali de final da vida, é a irmã dele que tem um pensamento muito radical que acaba se tornando curadora de seus escritos. Então o Nietzsche ele tem uma visão que é mais extremada em relação ao Kant, sem dúvida alguma. Talvez ele seja um dos que mais tem uma visão com essa particularidade de um extremismo, mas que é necessário ser analisado sob o contexto do próprio pensamento do autor. Então, quando Nietzsche escreve a genealogia da moral, deixa eu colocar aqui, espera aí, que é a genealogia da moral. Ele está preocupado em saber o início, né? Qual que é a fundamentação básica da moral. E ele traz muito essa ideia da moral dos escravos, que para o Nietzsche é o seguinte: é, o Nietzsche acredita que o movimento iluminista ele teve essa superficialidade, porque para ele os valores que estão sendo trazidos na sociedade, eles são valores que na verdade eles são tradução, né, ou exposição do pensamento de uma sociedade fraca. Então, quando ele fala da moral dos escravos, que é a que ele não quer, é uma moral que é revestida de, eu quero igualdade. E para o Nietzsche, a igualdade, nesse sentido, imposto pela sociedade, é um sentido limitador para os gênios, que para ele são aqueles que são dotados de fato do que ele chamaria de uma altivez espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido de realização, tanto da música como das artes, como algo efetivamente genial. O Nietzsche ele vai ver esse resquício
não religioso, mas um resquício de uma moral que impera como algo muito ruim, essa moral, extraída, por exemplo, da moral dos escravos. Tanto que ele tem muito aquela ideia de que o ser humano ele precisa transvalorar todos os valores, e ele é crítico dessa igualdade universal, que é a igualdade universal a partir do momento que você tem a pessoa que está no nível mais baixo da sociedade, como por exemplo um escravo. Quando ela pede uma igualdade, na verdade o que acontece é que não é que essa pessoa cresça dentro de um aparato estatal. Na verdade, todo o restante da sociedade abaixa, e para ele isso é um impeditivo para o crescimento, principalmente eh, das pessoas que ele considera essas pessoas geniais, essas pessoas que não deveriam ter limites. Mas é muito difícil analisar a ideologia, né, ou a filosofia de Nietzsche, porque ela vai parecer sempre tangenciar uma coisa um tanto quanto nacionalista ou fascista, sendo que ele, em seus excertos, ele não abraçava uma ideia nacionalista, diferentemente da irmã dele, que acaba sendo curadora de muitos dos seus escritos. Então, o Nietzsche ele tinha uma visão que era muito difícil de ser alcançada nesse sentido. É necessário se debruçar muito sobre ele para conseguir entender minimamente o que ele está tentando explicar. Mas é muito dessa ideia de que a moral para ele, quando vem o questionamento de se existe uma moral totalmente secular, é de que essa moral que está sendo usada, ela é uma moral revestida de valores que o ser humano deveria passar adiante, muito sob o pensamento do alcance daquele super-homem, né, ou do além-homem, que é, é, seria a pessoa que conseguiu se despir dessa valoração e que alcançou um estágio superior na sociedade. Aí, importante frisar, não um estágio superior, não em questão financeira, não em questão é, é, dentro desse status social, mas em uma questão quase que espiritual, mas não ligada à religião em si, né? E aqui chegando já para o final dos slides, eu queria falar que eu considero a inevitabilidade da influência religiosa. Então, o direito constitucional, ele traz um modelo de ser humano perfeito e o direito, a sociologia traz um ser humano real, de carne e osso. Quando a gente vê o direito constitucional, quando fala, por exemplo, em ideais como a igualdade, a gente está falando exatamente desse ser humano meio perfeito, quase que fora da sociedade. Esse ser humano que, na verdade, ele não existe. Então, eu acho muito interessante ter essas outras visões que acabam complementando essa ideia de a influência religiosa ela é evitável ou não, e como que a gente lida com a influência religiosa quando a gente chegar à conclusão de que ela é inevitável. Então a gente tem o Peter Berger e o Clifford Geertz que trazem cada um a seu modo um complemento muito primoroso para essa discussão. O Peter Berger ele vai ver a religião como uma tenda protetora, e aqui é importante dizer isso tem tudo a ver com o livro do Peter Berger, que é o Dossel Sagrado. O Dossel é essa tenda em que o Peter Berger ele vai analisar o direito constitucional é, é, dessa criação dentro da sociedade como que esculpido de uma defesa, né, essa tenda protetora, que ela utiliza a religião como a proteção da sociedade. Ela protege a sociedade do caos. Então, o Peter Beck ele tem muito medo dentro dessa ideia constitucional exatamente da inexistência de uma regulação, a inexistência de regras. E aí que seria esse problema, ou o terror da anomia. E é muito interessante porque quando ele fala desse problema da anomia é o seguinte, o ser humano, para ele tem uma natureza diferente dos animais, porque os animais, para o Peter Berger, eles têm por definição instintos que os delimitam, que estabelecem os limites aonde eles vão agir. E o ser humano não, o ser humano, por natureza, ele é caótico, ele tem um instinto aberto. Então, para o Peter Berger, para não enlouquecer, para não se ter uma sociedade totalmente tomada pelo caos,
o ser humano cria a sociedade, dentro da sociedade as leis são criadas, e essa ordem ele vai chamar de nomos. Essa ordem jurídica, ela é o nomos para o Peter Berger, que ela é uma derivação dessa necessidade de se criar uma regulação dentro desse contexto, até do próprio contrato social. Então, para o Peter Berger, quando ele fala dessa criação do nomos, é muito interessante porque se o ser humano cria esse nomos, ele pode desrespeitar esse nomos. Por isso que o nomos é uma criação possível de se descumprir. Então, quando ele fala da ideia do dossel sagrado, esse dossel sagrado ele projeta esse nomos, que é o regramento que se precisa obedecer, ele projeta para o cosmos, ou seja, ele projeta para o sagrado, para o religioso. E cada um vai tendo dentro da sociedade o seu próprio dossel, né? A sua própria tenda de proteção nesse sentido. Quase que numa ideia de inevitabilidade dessa influência religiosa. Esse Dossel Sagrado é o livro que ele escreveu. O Clifford Geertz, ele já é um antropólogo estadunidense, que ele vai falar da interpretação das culturas. Ele vai perceber de uma forma muito interessante, e ele escreve ali na década de 70, ele percebe que a religião, ela acaba unindo essas coisas que o iluminismo separou, porque o iluminismo projetou uma ideia de ontologia, ou seja, de significado das coisas, e o iluminismo projetou a moralidade, mas de formas quase que desvencilhadas uma da outra. E para o Clifford Geertz, quando ele faz essa análise, né, na interpretação das culturas, no livro dele de 73, ele percebe que o indivíduo religioso ele não enxerga esse ethos separado de uma ideia da própria ontologia. Então, a religião para ele, ela une essas duas coisas. Porque para o Clifford Geertz, há uma impossibilidade nessa cisão, por uma definição, é quase como se fosse uma lente, que a pessoa religiosa, ela quando vai ver a moralidade, ela reveste a moralidade dessa categoria de reconhecimento, de definição religiosa. Então é uma ontologia revestida por esse ethos. E aí ele verifica nessa análise dele, dessa interpretação das culturas, de como que essas coisas estão interligadas e a religião ela acaba unindo essas duas figuras que o iluminismo buscou efetuar essa separação. Então é uma visão realmente muito interessante. E chegando aqui para uma parte final, esse vídeo aqui, diferente dos outros, ele vai ter 9 slides e não 10. Eu acho que um último ponto a ser abordado é quando que a influência religiosa ela é um problema. A moralidade religiosa ela pode governar? É necessário algum freio constitucional? E aqui eu trago de novo John Rawls, que eu falei lá no começo, quando ele fala da razão pública, dessa ideia do filtro de legitimidade, que é fundamental para que se respeite o pluralismo, para que o pluralismo ele seja exercido sem que haja mais abalos dentro de uma sociedade que tem pensamentos diferentes. Mas é interessante que quando John Rawls ele esculpe isso na sociedade, existe um limite desse pensamento do Rawls, que é quando o crente se recusa a oferecer uma justificativa laica. Como que funciona isso? Já que a gente precisa ter um filtro de legitimidade. E o Ronald Dworkin, o Dworkin ele é um filósofo estadunidense. Acho que tem dois principais livros do Dworkin que eu acho interessante de trazer aqui para quem tiver interesse de pesquisar sobre, que um é o Império do Direito, que ele vai escrever em 75. E o outro que funciona quase que uma complementação desse trabalho mais inicial, que é a Religião Sem Deus, que já é mais recente, acho que é de cerca de uma década atrás, deve ser ali por volta de 2014, 2013. E o Dworkin, ele vai trazer essa ideia do axioma do igual respeito, que basicamente é o quê? Uma pessoa, ela precisa ter na sociedade a mesma importância, mas de forma objetiva.
E o Dworkin vai fazer uma diferença do que seria a moral para a ética. Para ele, a moral é como a gente precisa tratar as pessoas dentro ali do Estado. E a ética seria um recurso de tratamento individual. O Estado ele pode, segundo Dworkin, legislar sobre a moral, mas jamais sobre a ética, porque a ética ela seria esculpida exatamente dessa característica mais internalizada. E a Constituição ela entra para o Dworkin como uma garantia da manutenção dessa ética, dessa instituição privada, dessa instituição particular. Só que, assim como o John Rawls ele tem um, um, um limite do pensamento dele, que é essa ideia da visão da pessoa crente, quando ela não usa um argumento laico dentro do contexto ali político, o pensamento do Dworkin ele tem uma questão que é a punição a comportamentos éticos. Então, a gente tem algumas sociedades que questionam, que começam a punir comportamentos que são éticos, como, por exemplo, a questão de punição de orientação sexual que seja diferente da hegemônica, suicídio assistido, o próprio consumo de pornografia. Então, como que é possível garantir constitucionalmente a existência dessa ética separada da moral, mas e quando essa ética ela acaba entrando em momentos ou em assuntos que de fato tem um distanciamento, né? E que de fato você tem uma punição a um comportamento que seria ético. Então essa Constituição ela está permitindo ou ela está se opondo a essa permissão? E aí esses são pensamentos que eu considero que são muito interessantes a serem estudados e aqui é apenas uma exposição bem breve da maior parte desses pensamentos. Eu sempre tenho deixado nos vídeos sugestão de livro, filme e música, e aqui eu acho que não seria diferente. Eu queria deixar pelo menos de um livro, que é um livro do Humberto Eco, que é O Nome da Rosa, que vai falar de uma forma muito interessante sobre um crime que acontece dentro de um espaço ali de monge, de um monastério, e muito sobre esse debate da religião e do alcance dela, que é muito importante dentro de um contexto social que não tem apenas um tipo de religião. Então acho que fica muito por aqui. Acho que é um vídeo que já passou aqui de 1 hora, mas que eu consegui abordar bastante a maior parte dos temas que são muito interessantes.